Bom dia, amigos da Top de Linha Mecânica, tranquilo com vocês, pessoal? Eu sou o Jefferson, estamos aqui hoje para mais um dia de pura mecânica. Hoje com o Renault Sandero 2018. Bom, vamos lá. Esse carro aqui, pessoal, o cliente comprou o carro com 13 mil km em odômetro. Ele é um carro 2018, estamos em 2022, 3 anos e meio de uso, né? E aí, é um carro que está marcando agora em odômetro 45.655, tá? E reclamação do cliente: Jefferson, eu quero trocar minha embreagem. E o carro está com 45 mil, né? Bom, a primeira coisa que eu falei para ele: poxa, sua embreagem está com alguma irregularidade, alguma coisa, abaixo km, né? Ele falou: cara, eu estou percebendo um barulhinho, então eu já quero trocar. Mas independente de qualquer coisa, eu quero substituir o kit de embreagem, né? Ele já foi na concessionária, encomendou as peças, já veio com as peças de um porta-mala e agendou com a Daniela, viu nossa mão de obra e deixou o carro, tá? Então eu vou passar para vocês, né? Como se deve cuidar de um carro, né? Vou mostrar o barulhinho que está fazendo, o procedimento que esse cliente pediu para fazer, né? A importância, né, de vocês cuidarem do veículo corretamente, porque nada mais é, em primeiro lugar, que é a segurança da sua família. Segundo lugar, você está investindo numa propriedade sua, num valor de revenda futuro. Então, você está agregando valores, tá? Esse cliente aqui, pelo que deu, né, para ver, é um cara que gosta de cuidar do carro, né? Ele já percebeu o barulhinho e já quer tirar o barulho. Eu vou mostrar para vocês o barulho, o procedimento desse carro e quanto fica para trocar kit de embreagem, alguns agregados e a retífica do volante e as peças todas genuínas. Eu vou passar para vocês preço, mão de obra e procedimento, beleza? Vamos para o diagnóstico. Bom, nós estamos com o bichão aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Mas vem aqui. Vamos ver se ele vai fazer algum barulho aqui. Ó, vocês estão vendo? O carro está com 45.655 odômetro, né? Baixa km, né? Carro bem cuidado, né? A gente vê que é um carro, né? O cliente pegou ele com 13 mil km, né? 13 mil km, né? Tá cuidadinho, vocês estão vendo? Bem arrumadinho, ó. Parece que tem criança no carro, né? Aí é mais importante, né? Você tá andando aí de madrugada, você ouve um barulho de rolamento de embreagem e deixa. Vamos dizer que esse rolamento estoure, né? E aí você tá com seu filho aí, ó, à noite. Então tudo isso tem que ser, né, analisado. Vou funcionar o carro aqui. Deixa eu levantar esse vidro. Deixa eu levantar o vidro aqui. E vamos ver se a gente pega, né, o barulho aqui dentro. Hoje nós estamos com um irmão gêmeo ali, ó. Os dois, ó. E gêmeozinho branco, né? Então vamos lá. A gente vai vir aqui, vamos pisar na embreagem. Vocês estão vindo? Vou soltar. Presta atenção, pisei. Soltei. Bom, não sei se no vídeo deu pra pegar, tá? Eu vou levantar esse cara aqui, vou filmar lá por baixo, lá que vocês vão ver o barulho, o que ele tá fazendo e que chamou a atenção desse cliente. Com uma quilometragem, né, até baixa. Tá certo que embreagem depende muito de modo de condução, tá? Eu vou mostrar o barulho lá por fora lá, vai ser melhor, eu acho. Pessoal, nós levantamos o carro aqui, né, e funcionamos o motor, né, e o cliente, né, a Daniela não marcou encher cliente, mas o cliente até falou que o carro estava vazando, ele está até desconfiado que é do mancal, né. Eu vou ter que dar uma olhada com calma aqui, ó. Vocês estão vendo? O bujão, né. Agora aqui, ó, tá, né, eu vou pegar um pano aqui. Aqui, ó, né, ó, ligando o óleo, ó. Ó. Pessoal, aqui deve estar vazando aqui no retentor do mancal traseiro.
Ele falou, na conversa ele comentou comigo. Depois eu não sei se agora eu tô lembrando. Não tá no checklist. Eu não sei se ele não comentou com a Daniela ou a Daniela esqueceu de colocar. Isso é a importância de marcar tudo no checklist. Mas eu lembro que ele comentou. Mas ó, eu tô limpando aqui, né? E não sei não, né? Mas tá dando a impressão, né? Eu não sei se ele já levou esse carro em algum lugar, né? Pra ver. Mas ó, o óleo, né? Pode estar vindo aqui entre motor e câmbio mesmo, tá? Agora, vamos lá. Vocês querem ver o barulho que está incomodando um pouco ele? Ô, Isabelle, pisa na embreagem aí. Aí, viu? Solta. Pisa. Solta. Pisa. Solta. Pisa. Solta. Vocês viram aqui? O barulho do rolamento está começando a fazer um barulho um pouco mais forte. Tá tanto lá dentro da cabine do carro. Ele falou que ele começou a perceber há pouco tempo. E junto com esse barulho começou a aparecer esse vazamento, né? Esse vazamento aqui, ó, vocês estão vendo? Que é entre o motor e o câmbio, né? Nós podemos ter um vazamento aqui, ó, no retentor de mancal traseiro, tá? Não estava em checklist, até não comentei em checklist, mas eu lembro que ele comentou. E a probabilidade de estar vazando aqui é muito grande, né? Então vocês viram aí, o barulho não está muito grande, mas já começou a chiar o rolamento. E mais esse vazamento de óleo, ele falou, já vamos tirar o câmbio e vamos dar uma olhada. Então eu vou tirar o câmbio aí, pessoal. Vamos tirar o câmbio, vamos ver aqui, vou mostrar para vocês o rolamento e vamos ver se esse vazamento realmente está vindo ali do retentor, né? Mas a probabilidade é muito grande, tá? Olha lá. Tá vendo? O óleo tá vindo aqui de dentro. Bom, transmissão removida, tá? Já tiramos a transmissão. E aí, pessoal, olha só um carro com, deixa eu ver aqui, 45 mil km em odômetro, né? 45 mil km em odômetro. E já deu vazamento no retentor do mancal traseiro, olha aí, ó. Vocês estão vendo, ó? Tá vazando aqui na traseira do motor. Aquele óleo lá, né? Que a gente já tinha visto. O cliente também já sabia, né? Olha aí de onde que é. Do retentor do mancal traseiro, tá? Então, pela quilometragem do carro, né? Não era para o carro estar apresentando esse tipo de irregularidade, hein? Né? Já vazando nessa quilometragem. 45 mil km, né? O que tá acontecendo com esses carros aí, hein? Ó. Vazando o retentor de mancal traseiro, tá? Retentor de mancal traseiro. Aqui removemos a transmissão, tá? Removemos a transmissão. Olha como internamente dela aqui, ó, tá tudo contaminada de óleo. Tá vazando óleo. Esse óleo tá vindo ali da traseira do motor, tá? Olha aqui, ó, o atuador com o rolamento, né? Olha a coifa aqui, ó. Já cozinhou, né? Vocês estão vendo porque borracha, né? Não pode ter contato com nenhum derivado de petróleo, olha aí, ó. Ele cozinha, estoura, começa a entrar impurezas aqui dentro do atuador, né? Olha como está o rolamento, vocês querem ver? Ó, ó, ó. Muito barulho, tá? Muito barulho, ó. Tá? Muito barulho, né? Então aqui, pessoal, vamos fazer uma limpeza nessa transmissão, né? Vamos arrancar esse atuador. Aqui, ó, os retentores, né? Aqui não apresentava vazamento, né? Nesse retentor do câmbio, né? Mas aqui nós temos o semi-eixo, tá? Ele tá vedando aqui o óleo da transmissão. E só da gente arrancar aqui, ó, tirou o semi-eixo, já escorreu o óleo, né? Então, a gente vai ficar atento aqui aos retentores aqui da transmissão. Vamos falar isso aqui pro cliente. O cliente me trouxe as peças, mas não trouxe esses retentores, tá? O ideal é a gente já colocar esse cara aqui novo também, para não ter perigo, tá? Aqui, ó, nós estamos com o rolamento danificado. Isso aqui ele já trouxe novo e genuíno, tá? Aqui vai merecer uma bela de uma limpeza, e é o que nós vamos estar fazendo agora, né? Aqui nós temos a embreagem, né? O carro com 45 mil, né? Plator e disco, ó, semi-novo, né? Judiação, né? Olha aí, ó. Essa embreagem dava para rodar mais um tempo, né? Mas nós não vamos montar com ela, né? O cliente já trouxe todo o kit, né? Plator, disco e atuador, né? E aqui é o volante, né?
Aqui a gente vai fazer aquela limpezinha, né? Nós não vamos montar assim, tá? Fazer aquela limpezinha, né? Porque para o atrito, né? Do novo kit de embreagem aqui, né? Ó, vocês estão vendo? A superfície de assentamento dela vai ser perfeita. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. Parece que não tem nada, né? Estão entendendo porque todo sistema de frição tem que retificar ou colocar uma peça nova? Olha aí, ó. Né? Imagina o kit de embreagem, né? O disco, né? Trabalhando, sofrendo atrito, né? Trator, disco e o volante aí, ó, vai dando, né? Então a gente tem que regularizar essa superfície, tá? Então, vamos mandar isso aqui por uma retífica. Vamos fazer a limpeza desse câmbio, tá? E a limpeza de todos os parafusos, né? Tudo devidamente separado, né? Vocês estão vendo esses parafusinhos aqui, ó? Muitos já vêm, ó, com trava química de fábrica, tem que ser removido. E na hora de colocar a trava química e dar o torque, tá? Todos os parafusos serão muito bem limpos, ok? Vamos limpar esse câmbio também. Vamos remover esse retentor, tá? Aqui, ó, pessoal, esse rolamento com 45 mil, né? Esse atuador. E aquele retentor, né? Com 45 mil, não era para estar vazando, hein? Deu um trabalhinho limpar esse câmbio, viu? Muito óleo aqui, ó, tava bem encardido, tá? Então a gente já fez a primeira limpeza dele aqui, né? Agora nós vamos remover esse atuador, tá? Vamos estar tirando esse atuador. Vamos remover esses dois retentores. O cliente pediu pra gente orçar para ele, né? Então nós vamos já também verificar os dois retentores desse cara, né? Esse neste já foi limpo, né? Aqui, pessoal, os parafusos, ó, todos escovados, olha aí, né? Vocês não sabem como é o diferencial, né? De um trabalho assim, ó, tudo limpo, tudo escovado, né? E aqui, ó, nós removemos o quadro também, né? A gente gosta de tirar o quadro, porque daí a gente gosta de trabalhar sem aperto, sem danificar nada. Às vezes você tem que tirar componentes, então a gente tirou o quadro, já também fizemos a limpeza no quadro, né? Aí a hora que a gente instala os parafusos, né? Tudo com torqueado, tudo com as porcas, tudo limpinha, né? Fica, né? O trabalho como deve ser feito, tá? Então agora, o cliente já tinha comprado, né? Tava aqui no porta-mala do carro, as peças, tá? Toda genuína, tá? Aqui é o código da embreagem, que tem platô e disco, tá? Olha aí, ó. Peça genuína, né? É outros 500, tá, pessoal? Aqui temos platô e disco, tá? Aqui nós temos o retentor que está vazando, ó, o código dele, tá? É o assassino ali na traseira do motor. Se esse carro realmente tiver com essa quilometragem, né? Não era para aquele carinha estar vazando, né? 45.600, né? Não era para ele estar vazando, né? Aí, ó, vocês estão vendo? A gente já fez a limpeza. Agora nós vamos remover esse retentor, tá? Vamos fazer uma segunda limpeza. Vamos fazer a instalação do retentor novo. Aí vamos fazer a instalação desse retentor novo, tá bom? E aqui nós temos o atuador. Olha aqui, ó. O código dele, tá? Esse aqui é o atuador do câmbio. Olha aí, ó. O atuador novo. Genuíno, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, Renault. Quem que fabrica, né? Bom. Tá aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui a coifinha aqui, ó? Essa coifinha aqui, né? É essa coifa aqui que já foi pro espaço, né? Tá? Agora vamos trocar esse rolamento, né? Esse rolamento com atuador. Vamos estar aplicando, vamos colocar esse retentor novo, tá? Vamos estar colocando esse retentor novo. E aí vamos ver, depois de tudo montadinho, né? Como é que vai ficar o barulho de acionamento de embreagem sem vazamento nenhum, beleza? Bom, agora sim, né? Retentor novo instalado, olha aí, ó. Tá? Esse retentor aqui que nós removemos, né? Aí, ó. Vou deixar aqui para o cliente dar uma olhadinha, mas, né? O cliente comprou esse carro com 13.000 km. Pouco tempo de uso, né? Então ele é o segundo dono, né? Então não sei se era já para ter vazado esse retentor, né? Ou será que esse carro... É difícil, né, a gente saber, né? Mas será que não está com a quilometragem correta?
ou realmente é um defeito de peça, né? Nesses carros mais modernos a gente tem pegado bastante vazamentozinho, bastante probleminha aqui nos carros mais antigos, não dava, viu? Bom, atuador novo já instalado, né? Ó, o rolamento. Olha isso, né? Ó, aqui o carinho que tava no carro, né? A coifa estourada, né? Vocês lembram como é que tava esse rolamento? A chiadeira que tá, né? E olha aqui tudo novinho, tá? E um detalhe, né? A gente tava tentando ver aqui o fabricante, olha aí, ó. É a Look. É a Look que fabrica, né? Esse já é o novo, né? E o antigo também, tá? Vamos ver se é Look aqui, mas deve ser Look, tá? Essa que veio aqui da genuína da concessionária é Look, tá bom? Então, atuador agora sim aplicado, nós vamos dar o torque, que a gente já olhou lá na Doutorier, de 21 newtons. É isso aí, pessoal. 21 newtons no atuador, tá? Toda a precisão, para ele não ter nenhum problema aí, né? Nenhuma surpresinha devido à montagem ou excesso de aperto. Bom, peguei o volante já lá na retífica, né? Olha o trabalho aí de usinagem que foi aplicado, né? Agora sim, vamos aplicar esse cara lá no lugar, dar os torques recomendados, tá? E agora sim a gente consegue colocar, né? Platô de disco novo, né? Com total segurança. Retentor lá na traseira já é novo, tá? Rolamento com atuador novo. É dar os torques e colocar tudo no lugar agora. Bom, o volante já instalado, tudo retificado, né? Todos esses parafusos foi colocado trava química, tá? Da Loctite. Agora o Júnior vai dar o primeiro torque aí, né? Ó, esse torque é em 2 etapas, tá? Ah, mas, né? Como a gente sabe, né? Aqui, ó, Doutorier, ok? Aí a gente vem aqui, ó, aqui eu tenho passo a passo, né, a sequência e o torque que deve ser dado nesse carro. Vocês estão vendo? Aqui, ó, nesse veículo é um torque, né, para a fixação do volante, vira brequim. Primeira etapa com 10 newtons e depois mais 50 graus. Vocês acham que todo mundo vai fazer isso, pessoal? Vai acreditando, tá? Informação técnica sempre para dar excelência no seu trabalho. Beleza? Já foi dado os 10 newtons, vamos dar os 50 graus agora. Agora vamos dar os 50 graus, né? Olha lá, o transferidor de grau já tá lá, ó. O Júnior vai chamar no aperto, olha lá, 30, 40, 50 graus. É isso aí, pessoal, beleza? Vamos fazer isso em todos os parafusos, vocês estão vendo lá? 50 graus, tá bom? Para ter precisão no trabalho. Bom, vamos lá, agora a gente volta aqui para nossa literatura técnica, tá? E aí, nós acabamos de apertar o volante, tá? Agora a gente vem aqui, ó, vamos buscar aqui informação, né, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui mesmo, pera aí, é que eu olho na câmera e olho no computador, a gente olha aqui. Vamos lá? Ó, aqui, ó, parafuso de fixação do platô da embreagem. Ó, instruções de aperto. Nós temos a primeira etapa com 8 newtons somente, na sequência indicada da figura ao lado, e depois apertar com 23 newtons na sequência indicada ao lado. Olha a sequência, né? Nossa, como você... Cada embreagem tem um sistema de montagem diferente do outro. Por isso é importante a informação técnica. Aí eu vou usar esse torque em toda a embreagem. Não, vai dar errado. Cada carro é dimensionado, né? Tem os seus torques, tem as suas particularidades e os torques são tudo dimensionados conforme o projeto do veículo. No caso deste carro, essa é a sequência com esse torque, tá? A embreagem nova já está ali, ó, né? O Júnior já preparou o torquímetro e vamos dar o primeiro torque de 8 newtons, ó lá. Perfeito, tá? Vamos seguir a sequência, dar os 8 newtons, tá? E dar a segunda etapa do segundo torque e acabar de montar o resto dos agregados aí. Transmissão no lugar, né? Retentor novo já instalado, tá? Dos dois lados. Transmissão, estamos apertando aqui, né? A caixa de câmbio aqui no motor e
já fizemos a instalação do quadro também. O quadro nós removemos, né? Fizemos uma limpeza. Você pode ver que quando a gente remove o quadro, né, facilita a remoção da transmissão. E aqui, ó, esse cano aqui também atrapalha, né? Nós tivemos que remover, mas agora já está tudo agora instalado, né? Vamos acabar de fazer a instalação. E olha aqui, tem vários torques. Voltamos aqui, ó, fixação do quadro da suspensão dianteira, né? 110 newtons, tá? Então vamos dar o torque em 110 newtons no quadro que a gente soltou. Os parafusos estão com trava química, torqueado, tá? Torque no sistema de suspensão, tudo vai ser torqueado, tudo direitinho, tá? Aí sim, pessoal. Serviço top de linha. Bom, aqui a parte de suspensão já quase tudo finalizado, tudo torqueado, tudo muito bem limpo. Qual que é a importância de a gente montar na limpeza, né? Com tudo limpo. Na hora de você vai apertar os parafusos, a rosca do parafuso está limpa, a rosca da porca está limpa. Você põe uma trava química, dá o torque recomendado, o que vai acontecer? Não vai estragar a rosca, você vai ter rosca para tirar o seu quadro e instalar quantas vezes você quiser, vai ficar seguro, tá? E torqueado corretamente, tá? Então trava química, tudo limpo. E além da limpeza, nos facilitar a montagem, também indícios de futuras contaminações de vazamento, água, óleo. Opa, vi um vazamentozinho de óleo, né? Então agora tá tudo montado, tudo limpo, a gente vai andar com o carro. Nós temos que ter certeza, né, que não vai vazar óleo no retentor do mancal traseiro, né? O motor desse carro, pessoal, tá quase um palmo, ó. Quase um palmo meu faz o motor, né? O câmbio é maior que o motor, olha isso aqui, ó. Né? Então nós vamos dar uma volta agora. Vamos ver se não vai vazar aqui no retentor de mancal traseiro, tá? Vamos ver como é que vai se comportar a embreagem, tudo bonitinho, pra gente poder finalizar e entregar esse carro, né? Por isso que a gente mantém tudo limpo. Além de facilitar a nossa montagem, tudo muito bem encaixado, tudo muito bem apertado, nos facilita futuras inspeções para a gente saber de futuros vazamentos ou alguma irregularidade onde a gente mexeu mesmo. Acabamos de torquear a última roda com 110 newtons. Sempre muito importante torquear tudo no torquímetro desde um cabeçote à roda, tá? Tudo, tá? Então 110 newtons, perfeitinho, as 4 rodas torqueadas, tá? A gente está acabando de finalizar, já fizemos aquela descontaminação no habitáculo do motor, né? Já aquele talento que a gente gosta de dar, porque a gente gosta, quanto mais limpo, né, mais fácil de identificar um futuro vazamento, um futuro problema, até no valor de revenda do carro. Abre o habitáculo do motor limpinho, água aditivada, né, isso aqui, né, parece carro zero de concessionária, né, por isso a gente lava câmbio, deixa tudo limpinho, faz toda a descontaminação, né, para o cliente, né, sair com o carro, né, realmente totalmente revisado. E já numa condição que se aparecer algum vazamento, ele já identifica facilmente, tá? Mas vamos lá, pessoal. A gente já funcionou o carro, né? Já sangramos essa embreagem, tá? O Júnior vai funcionar o carro aí. Funciona aí pra nós, Júnior. Antigamente a gente pisava na embreagem, né? E ele fazia aquele barulho, né? Pisa aí, Júnior. Pisou, solta. Pisa. Solta. Rolamento de embreagem zerado. Óleo no câmbio, tudo certinho, tá? Bora. Vamos dar aquela volta, vou mandar com o carro. Vamos ver como é que vai ser o comportamento aí dele. Depois vamos ver também se não vai dar vazamento, né? E pra gente poder finalizar esse sandeiro. E eu falar pra vocês quanto que o cliente gastou de peças e mão de obra, beleza? Vamos pra rua. Bom, aquele teste, né? De rodagem de praxe. Saímos andar aqui agora, né? Sem barulho no rolamento, perfeitinho, né? Rolamento sem barulho nenhum. Aí a gente sai, engata todas as marchas, né? Engato de primeira a quinta, engata ré, para, testa. A embreagem tem que estar macia, né? Ó, tá uma manteiga, tá? Manteiguinha, ó. Tá molinha, 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 ó. Né? E ó, o carro tem que engatar, né? Engatando aí tudo normal, né?
Aí nós só vamos voltar para a loja, levantar o carro, só conferir ali se eliminou todo o vazamento realmente, né? Ali daquele retentor de mancal traseiro. Também vamos conferir os dois retentores do câmbio, né? Que nós aplicamos ali novos e genuínos. E sem vazamento entregar o carro, tá? Mas olha aí, é um carro com 45 mil km em odômetro, né? Já ó, vazando o retentor do mancal traseiro. Problema no rolamento de embreagem, né? No atuador do rolamento de embreagem. E, né, com 45 mil. O cliente comprou esse carro aqui, ele é o segundo dono. Ele tava falando pra mim que ele comprou o carro tinha 13 mil km, né? 13 mil km. Aí, agora tá com 45. De 13 mil até os 45 foi ele que rodou. E ele falou que ele é bem cauteloso. Até pelo estado do carro, né? A gente vê que o carro é bem cuidado, né? O carro é bem cuidadinho. E diz ele que não anda com o pé na embreagem, ou não anda com o pé na embreagem, né? Mas no caso desse carro aqui, o rolamento estava fazendo muito barulho e aquele vazamento no retentor ali de mancal, né? Então ele perguntou, poxa, será que alteraram o odômetro do carro? Esse carro tá com mais km? Eu acho que não, viu? Eu creio que não. Esse carro aqui não alteraram o odômetro dele, não. Eu creio que foi mais uma fatalidade mesmo, né? Não é comum, mas pra vocês verem, acontece, né? Aí o cliente compra um carro novo, né? Seminovo, 13 mil, 14 mil, falou, vou cuidar dele bonitinho. E de repente, já tem que trocar a embreagem com 45 mil, né? Faz parte, né, pessoal? Faz parte, né? Aí aqui o cliente que forneceu todas as peças, né? Menos os retentores do câmbio, né? Como ele não tinha fornecido os retentores do câmbio. E também o óleo de câmbio, né? A gente colocou. E o óleo da direção hidráulica, né? Eletrohidráulica aqui. A gente pegou tudo genuíno, né? Tudo genuíno, tudo peça genuína, para não dar problema, né? Para o cliente ficar tranquilo. Ali a gente remove aqueles caninhos ali, ó, porque, né? Sair forçando o câmbio, né? Em lugar batendo, não. A gente tira o câmbio, né? Para arrancar o câmbio não pode ter nenhuma. As peças agregadas está atrapalhando muito. E na hora de instalar também, porque senão eu não consigo depois dar o torque correto, eu não consigo montar e deixar tudo mais próximo possível de quando o carro saiu de fábrica, sem quebrar. Hoje tem muito detalhezinho, né? Então a gente tem que ter cuidado para não quebrar, não danificar nada. Hoje muita coisa de plástico e você vira, pum, bate, quebra. Então tem que ter cautela. Então a gente desce o quadro, arranca o quadro, tira tudo, pra gente poder, removemos até esse tubinho da direção hidráulica, por isso a gente teve que colocar o óleo de direção, pra gente poder tirar o câmbio bem tranquilo e instalar bem tranquilo, né? Aí agora é terminar o teste, né? Eu vou entregar já o carro pro cliente já rodado, essa embreagem, né? Vai ser, os acionamentos dela vai ser comigo, eu vou andar bem com o carro, andar bem, testar tudo ok, eu libero o carro pro cliente, tá? Já testei no morro, ficou uma manteiga, não tá trepidando, saindo manteiguinha, né? Isso é porque a embreagem é genuína, né, de qualidade, e aquela retífica no volante, né? Foi feita aquela retífica no volante perfeita para o perfeito assentamento da embreagem também, né? A embreagem, ela trabalha ela é um freio, né? Ela é uma frição, igualzinho um sistema de freio de carro, né? Pastilha e disco. E para mim tá tendo um bom resultado, né, desse kit platô e disco, né, instalado novo, né, para esse resultado ser perfeito, para a embreagem ficar macia, para ele não ficar trepidando, aonde ela vai ter o atrito, tem que estar o que com a sua superfície plana, igual um disco de freio, tá? Quando a gente vai colocar a pastilha nova, né, aí sim, né, a pastilha não, a embreagem vai estar sentada, tudo bonitinho, né, feito todos os testes, eu libero o carro para o cliente, né? E vamos levantar o carro mais uma vez, só ver se não deu mais vazamento, né? Mas eu creio que não, que esse carro ficou muito tempo funcionando no elevador, né? Instalamos o retentor ali bonitinho, então não é para dar problema, beleza? Então, pessoal, é muito importante, né? O carro deu vazamento de óleo, olha só, lá do mancal traseiro, né? Aí vai ficar baixando o óleo, vai ficar completando o motor, vai solidificar, vai criar borra no motor, daqui a pouco
danifica a embreagem, danifica o atuador, vocês veem óleo contaminando tudo, componente, é complicado, né? Ali no câmbio, ali na região da embreagem, não pode ter contaminação com nada, com óleo, com nada, nada. Ali é tudo fechadinho, né? Ali só contamina com a própria contaminação ali do resultado da frição da embreagem, né? A sujeira da embreagem vai ficar aí, o resto não é para ter, não pode ter óleo, não pode ter nada, né? E por isso que é importante na hora da montagem, tá tudo limpinho também, né? Tudo limpo, lavar câmbio, tudo, deixa tudo perfeitinho, para o cliente não ter problema, tá? Agora esse carro aqui, vamos acabar de testar, tá? Vai ser alinhado, tá? O carro vai ser alinhado, porque nós descemos o quadro, mexemos ali alguns componentes da suspensão, vamos fazer uma conferência ali e reajustar o alinhamento do carro, tá? Independente de qualquer coisa de suspensão que você mexa, né? Mexeu num quadro, num amortecedor, botar o carro lá e conferir como que tá a geometria do veículo, tá? Vamos refazer a geometria dele, levar o carro e entregar, né? O habitáculo do motor já foi descontaminado, tudo bonitinho, do jeito que a gente gosta de entregar carro. Agora, mas vamos lá para o mais importante, né? Vamos lá para a gente saber quanto gerou de toda essa despesa, de todo esse trabalho que foi feito aqui nesse Renault Sandero 2018. Vamos lá. Bom, para a gente regularizar todo esse carro aqui, pessoal, foi cobrado uma remoção de embreagem desse carro aqui. Nós cobramos quantas horas técnicas, Daniela? 4 horas técnicas. 4 horas técnicas, beleza. 4 horas técnicas desse carro dá quanto? Deu um total de R$770. 770. Mas aí tá com alinhamento junto, né? Tá. Então, pessoal, aí já tá também o alinhamento do carro, né? Mas 4 horas técnica nossa, mais o alinhamento, 770. Quanto que o cliente gastou de peças? R$920. R$920, beleza, R$920. Total? É o total de peças que a oficina forneceu, retentor. Peraí. Então, peraí. Quanto que o cliente gastou total? Que ele forneceu e a gente? Tudo. R$1.887. R$1.887, tá? R$1.887, beleza. Peças e mão de obra? R$2.657. R$2.657. Tá, 2.000. É um carro que tá quanto na tabela FIP? R$43.830. R$43.000. Então tá bom, pessoal. O cliente gastou 2.600 num carro de 43.800, né? Agora, embreagem nova, né? E o cara acabou capitalizando o quê? 5% do valor do carro na manutenção da embreagem, né? Mas aqui tá com óleo de câmbio novo, óleo de direção novo, né? Tudo conforme manda, né? O figurino, tá? Bom, pessoal, tá aí mais um vídeo, mais um caso, mais um carro resolvido, né? Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha nas suas redes sociais. Não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana um vídeo de manutenção preventiva ou corretiva, tá? Informações da loja lá na descrição, lá embaixo. Site, e-mail, telefone. Somente para agendamentos de serviços preventivos e corretivos. Não é para tirar dúvidas técnicas, beleza? Vamos ver o que nos espera aí no próximo vídeo. Não é? Se o nosso bom Pai Celestial permitir. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, hein?